Oi, gente, sejam bem-vindos aí novamente a esta disciplina Pesquisa e Inovação Tecnológica no Agronegócio, né? Nós tivemos uma primeira aí vídeo aula, disponibilizei aí, espero que vocês estejam assistindo, porque a prova vai ser baseada somente nos vídeos, né? Porque é o único material e nos textos que vocês estão lendo, que são os dois únicos materiais didáticos que nós estamos usando, né? Então, ok. Aí, aos que estão começando, estão se integrando agora à turma, né? O nome da disciplina é essa, Pesquisa e Inovação Tecnológica no Agronegócio, ok? Meu nome é Carlos Vergara, meu e-mail está logo abaixo, né? Então, qualquer dúvida, vocês podem falar aí no sistema, ou então mandar um e-mail aí para esse e-mail aí, que é da Unimon. Nós pus até lá no fórum, né? Sobre a questão de fórum foi sobre saber e conhecimento, né? Então, nós vamos continuar nesta mesma linha. Nós ainda não havíamos debatido esses conceitos de saberes e conhecimento, né, na aula. Agora eu vou trazer isto na videoaula bem sistematizado. Então, nesse primeiro tópico aí desta aula são saberes, valor e capital. O que é o saber? Eu vi que vocês tentaram definir lá, né? Mas vamos ver o que os autores aí dizem, né? Então, o saber, a definição do saber é bem simples. É uma competência prática que se aprende pela prática e pelo costume. Essa é a definição do saber, né? Bem crua assim. Então, anotem essa definição que vai ser questão da prova, ok? A prova é complicada, não é fácil não, né? Já dei aula EAD para outros alunos, na hora de fazer a prova eles se saíram muito mal. Okay? Então, continuemos aí no saber, né? O saber é uma competência prática que se aprende pela prática e pelo costume, né? Agora, se você aprende uma coisa pela prática e pelo costume, é fácil você dizer com precisão, né, onde esse saber começa e onde ele termina. Onde é que eu comecei a aprender aquele determinado saber? O momento exato disso a gente não sabe. Você vai fazer natação. Quando que eu comecei a nadar bem? Vou andar de bicicleta. Quando que eu comecei, né, a conseguir me equilibrar ali na bicicleta, né? Ok? Quando você começou a perceber que já tinha o domínio com garfo e faca, isso é um saber, né? Não é uma coisa assim tão fácil da gente determinar onde que começa o saber e onde ele termina. Por isso é a dificuldade da gente transformar o saber em conhecimento. Então, o saber está em todos os cantos, né? Você vai se apropriar do saber em qualquer lugar. Pode ser num bar, pode ser num hobby seu, pode ser numa conversa na cama, pode ser numa caminhada às tardes, né? Pode ser num churrasco, né? Por isso que a dificuldade da gente precisar onde que essa canalização do saber começou. E por isso que é importante acabar com o EAD. Porque os alunos precisam ter o saber, e você como é que vai ter o saber se não tem a convivência com o professor em sala de aula, né? Que vocês estão vendo, para ter o saber, você precisa
estar com alguém. Você não se apropria do saber pegando num livro, pegando num tablet, num computador, num PDF. Porque é impossível você passar todo o saber de uma pessoa para um PDF. Então, onde que a gente consegue visualizar essa movimentação, né? Essa deriva do saber? Nós vamos visualizar a movimentação, a tramitação do saber, principalmente no esporte. Vai lá jogar um basquete, joga futebol, né? Os mais experientes lá vão te ensinar como é que você, né, caminha com a bola, né? E vamos para as atividades manuais. Você vai ser um serralheiro simplesmente consultando um PDF, consultando a inteligência artificial. Você vai ser um serralheiro. Você vai ser um bom artista, né? Vai elaborar aí, por exemplo, um desenho que o cinema te pede, consultando a inteligência artificial. Você vai fazer uma escultura consultando a inteligência artificial. Então, a gente vai ver a tramitação do saber nesses. É mais fácil a gente ilustrar isso, né? No esporte, nas atividades manuais, na arte. Por isso que os alunos têm que voltar a ter esporte nas escolas, a ter atividades manuais nas universidades e a ter a arte na universidade. Porque nós estamos perdendo esse saber. Isso está sendo substituído pela inteligência artificial, né? E depois vocês vão reclamar que o mercado está substituindo o ser humano pela máquina, mas vocês mesmos compram os serviços da inteligência artificial e, ao invés de fazer o trabalho que o professor passa, vocês delegam o serviço para a inteligência artificial. Então, vocês mesmos é que estão se substituindo pela máquina, não é nenhuma empresa. Então vamos abrir os olhos, né? E outra, o pior é essa erosão do saber, principalmente esse está no esporte, nas atividades manuais e em outras áreas. Então, o caminho do saber é bem mais curto que o do conhecimento. Você encontra uma pessoa mais experiente, que está na empresa, na loja há mais tempo, é um bom vendedor. Você não precisa ler vários PDFs lá, né? Você não precisa ir lá pagar a inteligência artificial para te ensinar como você vender na loja. Rapidamente você aprende, é um dia, se você tiver uma pessoa bem qualificada, ela te demonstra como você vender um produto na loja. Agora, se você vai consultar a IA, por exemplo, para além de você não sair dali, você não vai sair dali dominando a venda na prática. Você vai ter um monte de conhecimento que está ali, que na hora da prática você vai ver que da competência prática sua, vai ver que não bate com o que está ali, com o que você baixou lá no Google. Então, vamos também dar valor às pessoas mais experientes que estão ali. Não adianta desprezar. Eu consulto a IA e pronto. Eu já detenho o saber ali, mais do que aquela pessoa que é mais velha ali, não sabe de nada, que ela não sabe mexer na IA. Mas ela detém o saber, que é uma coisa que a humanidade está perdendo, né? Ou então nós vamos ficar assistindo aí os robôs jogando esporte, os robôs fazendo as atividades manuais e a arte. Imagina a pobreza disso, né?
Que a grande vantagem do ser humano é que cada um tem a sua criatividade e cada um é capaz de moldar o saber de formas diferentes, né? De acordo com essa diversidade humana que nós temos aí. Então, gente, isso tem que ficar claro. Não é possível traduzir em conhecimento todo o saber que um profissional pratica, né? Tem lá o Neymar. Bom, vou pegar aí o Neymar, vai lá. O Neymar tem aquela habilidade toda de jogar futebol. Como que eu pego aquela habilidade toda do Neymar e transformo isso em conhecimento e de forma que todo mundo que consulta, pelo menos paga alguma IA lá, um jogador, pagou alguma IA de jogador, ele consegue se tornar o Neymar. Isso é possível? Não. Tem um excelente vendedor na loja. Ele tem um bom saber. Quero pegar esse saber dele, traduzir em conhecimento e depois, sem precisar, descarto ele e pego a IA e a IA treina os outros vendedores. Isso é possível? Não é possível. Tem um excelente professor em sala. Não pensem que é só conhecimento, há um saber ali envolvido. Pego isso, sistematizo em conhecimento, depois é possível, a partir disso, descarto o professor e os alunos só se qualificam a partir de uma IA, que é o que está na moda, né? Através de um celular. Não precisa nem estar em contato com o professor, você só precisa ter um celular, né? Ler também não precisa, né? Já está tudo resumido lá. Imagina quanto de saber a gente perde nesse meio caminho aí, quando o Google faz aqueles resumos lá que aparecem lá, aqueles primeiros textos que aparecem lá, né? Então, quero que isso fique bem claro, né? Não é possível traduzir em conhecimento todo o saber que um profissional pratica, pois o saber não pode ser inteiramente ensinado, nem reduzido a um conhecimento. Mesmo que eu te ensine um determinado saber, te ensino a tocar violão, por exemplo, você não vai pegar todo esse saber de tocar violão que eu te ensino. E também, se você pegar, isso demanda um certo tempo. E pode ser que nesse meio tempo aí, a pessoa que detinha o saber se vá para outros lugares, né? Mora, e aí? O saber ficou aí? Se foi. Então, essa questão aí é muito interessante. Como formalizar em conhecimento um saber de belas artes? Eu, por exemplo, não tenho domínio em desenhos. Por exemplo, quero desenhar um nódulo, quero desenhar uma célula vegetal. Eu não tenho essa noção espacial das células, né, para poder representar isso. Mas tem gente que tem esse saber. E agora, como é que se isso varia de pessoa, se temos pessoas mais habilidosas e outras não, para elaborar desenho, como que a gente sistematiza isso em conhecimento? Porque aí me parece que não há um padrão. Se houvesse, todo mundo desenhava, mas não há um padrão. Isso acontece também no design, por isso que alguns designers se destacam mais do que outros. Então não há um padrão. Isso acontece na moda, tanto é que uma moda pega e a outra moda não pega. Por quê? Há alguma diferença ali, e essa diferença está onde? Está no saber. Porque se estivesse no conhecimento, todo mundo reproduzia.
né? Todo mundo reproduzir. Por isso que o saber é tentado, né? Por isso que se tenta transformar o saber em conhecimento. Para quê? Para justamente facilitar a sua reprodução, a reprodução do saber. Porque é mais fácil você reproduzir o saber quando ele está como conhecimento, como um saber morto, né? Então você aí reproduz facilmente, você não precisa, né, dessas diferenças entre as pessoas para ter coisas melhores. Então, os saberes não podem ser jaretados dos indivíduos sociais que os praticam, nem avaliados em equivalente monetário, nem comprados ou vendidos. Como é que eu posso arrancar, né? Como que eu posso cortar de alguém o saber que ela tem, né? E depois vender isso? Como que eu posso extrair de alguém o saber depois de eu vender isso? É indissociável. Então, aí espero que a questão de saber tenha ficado bem claro para vocês, né? Definimos aqui todos os pontos, né, o que é o saber, né? Então espero que essa saber aí, a definição esteja completa. Então agora vamos para o que é o saber imaterial. Então o saber imaterial é o novo capital fixo. Esse capital fixo, ele diferente do capital antigo. Você, por exemplo, tinha um trator, tinha uma propriedade. O novo capital fixo, que é o capital imaterial, ele é difuso. Você não sabe, é aquilo que nós falávamos antes, não sei onde que ele começa, não sei onde ele termina. O novo capital fixo, né, é o capital imaterial. Então percebam que o capital imaterial, ou capitalismo imaterial, que é esse novo capital fixo, ele é fruto de relações sociais. Das relações dentro da sua família, né, dos casamentos, dos namoros, das amizades, de quem é seu pai, de quem é sua mãe, as atividades que ele exerce, ser professor, ser músico. Ser músico, você tem grande chance de entender de música. Ser professor, você tem grande chance de ser bem formado, né? Se ele é serralheiro, você tem grande chance de ter essas habilidades, né? E por aí a coisa vai. Ser eletricista, você tem grande chance de ter essas habilidades, né? Ok? Então, o novo capital fixo, ele é fruto de relações sociais. Ele é fruto da aquisição de informações e das modalidades de produção, né, que serão ativadas durante e fora do processo de produção, né. No capitalismo material, o grande problema é esse, porque você não se desliga mais do serviço. Você sai do serviço, chega em casa, antes de chegar em casa alguém já te mandou um WhatsApp, já te mandou um Instagram. Ei, fulano, como é que eu faço isso? Chegou tal pessoa para comprar isso, como é que eu faço? Não estou achando isso. Você achava que ia para casa descansar, mas você está respondendo ao celular. Então aí as modalidades da produção continuam sendo ativadas até fora do processo de produção.
E você está em relações sociais. São relações de trabalho, mas são relações sociais. E por vezes pode ser relação entre família e de trabalho. Então, o que acontece? Aí os custos de produção do capital imaterial muitas vezes não podem ser determinados. Porque, veja, se você está respondendo um colega seu do trabalho utilizando seu celular, você está usando seu capital. Tanto o seu capital intelectual, que seria já o capital conhecimento, e mais o seu capital fixo, que é o celular. O celular virou hoje um capital fixo. E não um capital fixo imaterial, mas um capital fixo material. O celular o computador Então você está usando o seu próprio capital material para dar dinheiro para quem? Para dar mais valia a quem? A seu patrão. Ele nem precisa mais comprar um computador, porque você já tem que ter um computador. Ele não precisa mais comprar um celular para você ter um capital de trabalho. Não, você já tem um celular. Só que quem colhe a mais-valia pelo uso do celular é o seu patrão. E ele te paga alguma coisa por isso? Nada. Muitas das vezes nem compartilha, os lucros contigo. Então, não sei se vocês têm alguma dúvida sobre o saber imaterial. Qualquer dúvida me enviem aí no aviso que eu vou deixar lá, tem um e-mail aí, mas está bem definido aí, está bem claro, estudem isso, que é questão de prova. O conhecimento. O que é o conhecimento? Nós já vimos o saber. O saber, vamos lembrar aqui, que é uma competência prática que se aprende pela prática e pelo costume. Isso é o saber. Vamos para o conhecimento. O que é o conhecimento? O conhecimento é o saber morto. Então é aquela história, o que surgiu primeiro? O saber ou o conhecimento? Por exemplo, temos ali a mitologia grega. Ela começou há vários anos antes de a escrita ter surgido. Surgiu a mitologia grega, essas histórias do Hércules, de Perseu, da Medusa, surgiram lá na Grécia, antes mesmo do surgimento da escrita. Então, o que surgiu primeiro? O saber. Isso é um exemplo. Se vocês buscarem, vão ver tantas coisas surgiram antes da escrita. Então, o que surgiu primeiro? Foi o saber. O saber prático surgiu primeiro. Então, não precisamos ir longe. Os nossos ancestrais, como que eram? Eram coletores. Eram coletores. Eles aprenderam a andar, adquiriram esse saber de andar. A fala, adquiriram esse saber. E aí isso foi passando aí de humano a humano. Okay? Então isso foi passando aí, então surgiu primeiro foi o saber. Depois veio o conhecimento. Então, por isso que nós falamos o seguinte, que o conhecimento é o saber humano. Eu transformo o saber em conhecimento. A partir do momento que eu pego o saber é vivo. Você tem ali uma pessoa fazendo. O que acontece? Eu vejo aquela pessoa fazendo, eu vou anotando ali, e eu acho que vou conseguir reproduzir aquilo tudo depois. Aí, a partir do momento que eu faço isso, por vezes até, literalmente, a pessoa se torna morta. Por quê? Porque muitas das vezes nem é chamada mais para executar aquele serviço, porque
Aquilo tudo já foi anotado no caderno, depois virou um algoritmo e foi colocado em uma máquina. Se tornou instalações, virou processos. Então dispensa a pessoa, você não precisa mais da pessoa. Então se você, por exemplo, tem uma maquininha ali em casa, ali, um robozinho de fazer a limpeza, tirar a poeira ali, você dispensa a pessoa que viria ali fazer a faxina na sua casa. Da mesma forma, se você tem uma máquina que lava e seca, né, de preferência daqui a pouco teremos, se é que já não temos umas máquinas que passam as roupas, então você vai levar as roupas para alguém lavar, você não precisa, você dispensa. Né? Daqui a pouco as pessoas vão querer o carro que nem dirige, o carro que anda sozinho. E aí dispensa o motorista, a própria pessoa não tem mais o saber de dirigir. Muita gente hoje em dia já não sabe passar o câmbio manual. Por quê? Perdeu esse saber, houve a erosão de saber, perdeu. Daqui que se adquira, que se aprenda de novo isso, talvez nem tenha mais chance disso acontecer, porque a tecnologia só vai avançando. Mas nós ficamos cada vez mais pobres em habilidades. Cada vez mais pobres em habilidades. O que isso vai afetar? Daqui a pouco, se calhar, nem pés mais o ser humano tem, porque não precisa nem andar, né? Vai ficando atrofiado, né? Vai ficando atrofiado. Aí está a razão. Você vê um monte de gente na academia tentando adquirir uns músculos que os antigos antes nem faziam esforço para adquirir. Porque como que conseguiam esses músculos? Pelo próprio dia a dia delas. Então aí temos hoje uma série de doenças que as pessoas adquirem porque se tornaram mais sedentárias. E tem a ver com a questão de saber, se houve erosão desse saber. A pessoa já nem faz a reflexão de que se eu ficar toda hora no celular, sentado, sem caminhada, eu vou ficar doente. Isso não é bom, não faz essa reflexão. O ser humano evoluiu andando, evoluiu trabalhando. Então, um monte de patologia que há a ter por causa do sedentarismo, né? Por causa de sedentarismo, ela não tem, porque o ser humano não é sedentário. Aliás, não era antes, agora é. Okay? Então, essa questão de conhecimento e saber é uma grande discussão que a gente tem que refletir bastante sobre isso. Então, veja só, você como empresa, né, você foi lá, você é formado aí em gestão de agronegócio, você visita lá um produtor, você vê ele faz alguns trabalhos interessantes, só que manualmente, você anota aquilo tudo numa caderneta, depois chega lá na empresa, você fala para o patrão, vi isso que é muito interessante e tal, ele diz, então, leva isso para o departamento de software e fala para eles criar um aplicativo sobre isso. Pronto. Aí o que acontece? Ocorre a multiplicação daquele saber, né, já não é saber. A partir do momento que isso foi transformado você escreveu ali no caderno, isso já virou conhecimento, né? Então, só que na hora que você põe em software, você está multiplicando isso. Então, o saber morto, ele é multiplicado quase sem custos em software, e utilizado ilimitadamente. Isso é o conhecimento, não confunda o jeito. A partir do aquilo que está no robô não é saber. Aquilo que está no aplicativo não é saber, é o conhecimento morto. Tem limitações ali, porque no fundo, no final das contas, você não consegue se apropriar de todo o saber que aquele camponês que estava lá cultivando a sua lavoura tinha. Você pega parte daquilo e aquilo já é empobrecido. Só de você passar para o caderno, aquilo já é empobrecido. Mas você vai multiplicar sem custos, né? Esse software, daqui a pouco você não quer contratar ninguém, né? Porque aquilo não teve custo nenhum, né? E daqui a pouco ninguém está comprando seu software porque ninguém está empregado.
né? Porque se você tivesse alguém limpando a área lá no campo, né, essa pessoa teria dinheiro para poder comprar seu software. Se você tem alguém fazendo faxina na sua casa, essa mesma pessoa, depois, se você tiver uma loja, compra seus produtos. A partir do momento que você substitui por um robô, pelo conhecimento, essa pessoa fica sem dinheiro, né? Ou então vai para alguns benefícios governamentais e aí não compra mais os seus produtos, né? O lucro da sua loja cai. Então é tudo ligado, tudo interligado. Então, a grande questão do conhecimento é o seguinte: o ideal do conhecimento seria isso, deixarmos esse conhecimento disponível lá no Google para ser acessado por todos, né? Só que, para ser vendido como mercadoria e aproveitado como capital, o conhecimento deve ser transformado em propriedade privada e tornar-se escasso. Essa é a maldição do conhecimento. Essa é a maldição que o conhecimento herdou por roubar do saber o saber. Então, para o conhecimento, né, dar lucro, ele deve ser transformado em propriedade privada e tornar-se raro. E aí, se uma coisa falta no mercado, o que acontece com o preço? Explode. Então, mas é importante essa frase, para o conhecimento ser vendido como mercadoria e aproveitado como capital, o conhecimento deve ser transformado em propriedade privada e tornar-se escasso. A criação da escassez confere à mercadoria um valor de uma obra de arte. Então isso aqui seria uma boa pergunta aí para a prova. Aí, qual é o impacto da escassez na mercadoria imaterial? Transforma essa mercadoria em uma obra de arte. Qual é o valor de uma obra de arte? É imensurável, é incomparável, é particular e único, e pode alcançar preços exorbitantes. Bom, agora vamos falar do capital humano. Nós vimos, não sei se vocês notaram, quando a gente falava de conhecimento, nós estamos falando também do capital do conhecimento, ou capital conhecimento, ok? Então, qual é o capital conhecimento? São os softwares, juntamente com as máquinas, são as instalações, né? Os processos. Você tem um protocolo, aquele protocolo é o capital do conhecimento, é o capital conhecimento. Então, isso aí é importante se vocês estiverem trabalhando na empresa, apesar de aparecer aqui como crítica, mas vocês têm que promover a escassez na empresa. Por quê? Porque é assim que o mercado, infelizmente, funciona, senão você não vai ter lucro. Você tem que promover a escassez para transformar a sua mercadoria em uma obra de arte e ter maiores lucros na empresa, né? Porque vocês estão se formando para atuar como gestores de agronegócio. Enquanto o capitalismo funcionar nesse sentido da escassez, vocês vão ver isso aí com tudo. A pessoa produz tomate, prefere jogar o tomate do que colocar no mercado a um preço mais baixo. E aí o que acontece com o preço do tomate? Explode. Está R$12 no mercado. Mas será que não tem tomate estocado lá, estragando? Tem. Então a ideia do capitalismo é essa, infelizmente. Então você, como gestor de agronegócio, você vai ter que adotar essa estratégia. Você descobriu lá uma técnica de um produtor, transformou
aquilo. Técnica, a gente, quando diz, você descobriu uma técnica, estamos dizendo que descobriu um saber. E você conseguiu transformar aquele saber em conhecimento e colocou numa máquina. E a máquina consegue reproduzir quase que perfeitamente o que aquele produtor fazia. Pronto, você torna isso escasso, põe preço. Só você detém isso, você põe o preço que você quiser. Até alguém inventar uma coisa parecida, e aí você inventa outra, né? Cria por exemplo, vamos supor que você criou um robô que faz uma determinada tarefa de um produtor. Pronto, só você detém esse robô. Né? Coloca lá na área, está funcionando, depois outro inventa um parecido, você inventa outro. E é assim que vai funcionando o capitalismo. Até que um dia as coisas mudam. Se mudar, vocês vão ter que mudar. Mas por enquanto, vamos seguir essa linha aí. Essa parte aqui da nossa aula, ela é crítica, mas ao mesmo tempo vocês têm que saber da crítica, mas é a realidade. É o que é, como o mercado funciona. Então espero que a questão do conhecimento e do saber tenha ficado bem claro. Saber, e tem um saber imaterial, tem um conhecimento, ok? Bom, eu não sei se eu vou postar essas aulas, essa aula toda até o final. Talvez eu encerre por aqui, esta aula aqui, né? Mas se você vê que o vídeo continua, continue assistindo, que vai continuar. Então, estamos aqui no capital humano. Vocês já viram um capital conhecimento. Expliquei lá, lembrei como é que é o capital conhecimento, né? Então, vamos de novo. Capital conhecimento é o que? Você pega o saber, mata esse saber. Como é que você mata um saber? Colocando num livro, né? Então todo mundo acha que vai lá ler o livro e consegue reproduzir aquilo. Ou um exemplo que a gente usa muito no laboratório: você pega um saber, o pessoal está lá fazendo, você passa aquilo para um protocolo e todo mundo segue aquele protocolo ali, né? Uma receita, você pega a pessoa cozinhando lá, vai anotando passo a passo que ela faz, deixa tantos segundos, põe tal tempero, põe tanto de sal, põe tanto disto, aquilo vira um conhecimento, né? Mas não quer dizer que você vai gerar uma comida igual, né? Uma comida melhor do que a daquela pessoa que fazia isso sem ter a receita. Você muitas das vezes nem consegue fazer o doce que aquela pessoa fazia, né? Tem um doce aí de gergelim aí que eu vi uma senhora que fazia, a senhora já era bem idosa, e aí depois as filhas ficaram com as receitas e não conseguem reproduzir o doce que ela fazia. Fazem um doce, mas não fica tão bom. Então o saber, houve o quê? A erosão do saber, né? Você pode anotar como que uma pessoa prepara aí, um frango, mas na hora de reproduzir não sai igual, felizmente. Então tem essa particularidade do ser humano. Então por isso que nós entramos aqui no capital humano. O que é o capital humano para o capitalismo material? O capital humano é o capital humano, o valor é determinado pelo comprometimento e motivação do empregado. Entenda-se aí, empregado, capital humano da empresa. Você é capital humano da empresa. Você tem que estar comprometido e motivado na empresa. A empresa, ela não está preocupada mais com o tempo de trabalho despendido ali. Você pode chegar às 8 e sair às 17 e não almoçar. A empresa, se você não der lucro, vai te mandar embora. Porque tanto faz o tempo que você está ali. Você pode chegar só
trabalhar das 13 às 17. Se você der um bom lucro, principalmente você é um vendedor, dá um bom lucro, ninguém quer saber seu horário, se você veio. O importante é o saldo na conta no final do mês, né? Em outras palavras, um empregado, que é o tal capital humano da empresa, ele é um empresário da sua própria força de trabalho. Então, temos aí, muita gente hoje em dia é empresário de si mesmo. Então é a mesma coisa com um empregado de uma loja, com um professor. Você é um empresário da sua força de trabalho. Então, você que providencie sua própria formação. Você que providencie o aperfeiçoamento. Você que providencie o plano de saúde. O que importa para a empresa é o que você mostre, chegue no final do mês e demonstre ou mostre lá a rentabilidade do seu trabalho. Se você está doente, ninguém quer saber, né? Okay? Se os seus filhos estão na escola, ninguém quer saber. Então, isso tudo, né? Isso tudo no capitalismo, principalmente ali depois dos anos 50, depois da Segunda Guerra Mundial, a sociedade se preocupava muito com o bem-estar, né, do trabalhador, né, com a formação, com o aperfeiçoamento, com o plano de saúde, né, entre outras coisas, né, com as condições de capacidade de compra desse empregado, né. As empresas se preocupavam, mas hoje ninguém quer saber disso. Ok, gente, eu vou parar aqui no capital humano, senão fica um vídeo muito longo, né? E depois a gente continua na próxima aula. É um assunto bastante interessante de discutir, de conversar. Então vamos aos poucos, né? Eu vou encerrar aqui para não me alongar muito aqui. Então vamos só ver aqui no capital humano o que é importante. Ó, vejam só. Você que está na empresa, se for chamado como gestor do agronegócio para uma empresa, você já sabe, tem que ter comprometimento e motivação ali. E outra coisa, você tem que saber que você tem que responder à empresa com a rentabilidade do seu trabalho. Não espere que a empresa te coloque para fazer um curso de capacitação, né? Vá já fazer curso de capacitação. Né? Busque, estude mais, é gestor de agronegócio, terminou o tecnólogo, faça mestrado, faça doutorado, né? Então, e também não fique com essa ilusão de que as pessoas querem que você passe o dia lá na loja, na empresa, no campo. Ninguém está interessado se você consegue fazer o seu trabalho, de onde você estiver, a empresa vai estar contigo. Né? Principalmente se você já é antigo ali, você vai perceber que funciona assim. Com os novos, os gestores mais antigos lá querem tentar segurar a pessoa ali na empresa, mas segura isso 1 ano, se é que chega a 1 ano, talvez com 6 meses já nem consegue segurar mais a pessoa, que percebe que, na verdade nem percebe, as pessoas não percebem que o valor, né, do empregado não é mais determinado pelo tempo de trabalho despendido por esse empregado. As pessoas não conseguem perceber isso, que já passou essa moda de que o bom empregado é aquele que fica mais tempo na empresa, na loja. Isso já se foi. Um bom empregado é aquele que dá lucro. Por exemplo, você é um vendedor de carro. Qual é a vantagem de você ficar ali o dia todo na loja de carros e não vender um carro?
Você vende produtos agropecuários. Qual é a vantagem de você ficar ali na loja o dia todo sem vender um produto? Né? E é a mesma coisa, você é um professor, você dá aulas. Qual é a vantagem de você passar o dia todo dentro da Unimontes e dar uma péssima aula? O seu patrão que está lá assistindo vai reclamar. Então, para você inovar, por isso que é a redução, não faz mais sentido essa antiga jornada de trabalho. Por isso que estão reduzindo isso, porque as coisas estão mudando. A gente tem que passar mais tempo consultando esse conhecimento, né, que na verdade é o saber dos nossos antepassados que foi transformado em conhecimento, do que está lá perdendo horas e horas no serviço né, e às vezes para não gerar nenhum lucro. Aliás, pelo contrário, você fica mais tempo na empresa o dia todo, não vende nenhum carro, não vende nenhum produto agropecuário, você só dá despesa para a empresa. Então aqui está uma análise que vocês podem utilizar para gerir as próprias empresas de agronegócio. É cruel, mas o que as pessoas fazem? Você se aproveita do celular que o próprio empregado tem, né? O empregado não precisa ficar ali na empresa o dia todo. Aí, qual é a economia? Você economiza em água, em luz, né? Em café. Não deveria falar isso, mas é o que está acontecendo. E isso está escrito no Capital Humano, né? Que é o capitalismo imaterial. O capital humano é a segunda, é a primeira, é o primeiro ingrediente do capitalismo imaterial. Você tem o primeiro capital humano, e depois o próprio capital humano gera o conhecimento. Então, o capital imaterial é isso, capital humano, mais o capital conhecimento. Então, isso tudo é indissociável, né? Isso tudo está interligado. Então, o que acontece? O capital humano, você não precisa amarrá-lo na empresa. Solta ele, que ele concebeu o conhecimento. Então, ele vai buscar o conhecimento para se diferenciar do outro próprio capital que está lá, né? E até porque ele é uma empresa. Você segura uma empresa dentro da sua empresa. Então, não faz mais sentido a gente segurar o ser humano dentro da loja, qualquer lugar de venda. Não faz mais sentido. Porque o próprio ser humano é uma empresa da força de trabalho. Então temos que mudar essa concepção. E isso gera economia para você, como gestor, vamos dizer, geriu muito bem, proporcionou aqui grandes ganhos para a empresa e gastou pouco para ter esses ganhos, né? Então, infelizmente é isso, né? Esse é o capitalismo material. Depois a gente continua. Espero que vocês tenham gostado aí, né? Vou colocar lá o fórum, né? O fórum 2, nessa unidade, e respondam lá. Ok? Então nos vemos na próxima aula.